O templo estava completamente vazio, com as portas fechadas, enquanto o povo aguardava do lado de fora para entrar. Em frente à porta principal, o pastor Palmiro de Andrade leu o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então foi aberta a porta e o povo entrou cantando o hino Obra Santa do Espírito, adotado como hino oficial da Nova Jerusalém. Obra Santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para celebrarmos ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas em nossas vidas. E neste dia, então, nós como IEV queremos dedicar ao Senhor este culto de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor, pois o reconhecemos em nossas vidas e reconhecemos tudo que Ele tem feito em nosso favor. Quero dar boas-vindas a você que está conosco pelo chat. Você se sinta à vontade para fazer os seus comentários, compartilhar aí pedidos de oração, se você os tem. E nós queremos estar orando com você, orando por você, na certeza do cuidado de Deus sobre tua vida, assim como temos desfrutado deste terno e tão especial cuidado do Senhor para conosco. Eu quero ler um texto da palavra de Deus
que se encontra no livro de Salmos, no Salmo de número 100. O Salmo de número 100 é um convite para rendermos graças ao Senhor. Nos diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Queridos, de fato e de verdade, este salmo tem tudo a ver conosco, porque somos do Senhor, a Ele nós pertencemos e temos consciência disto. Nós, nesta manhã, nós queremos reconhecer que somos do Senhor, Ele é o nosso Deus, e por isso queremos louvá-lo, por isso queremos bendizê-lo, por isso queremos dedicar a Ele este culto de adoração. Nossa igreja está neste mês celebrando 49 anos que aqui ela tem sido plantada pelo Senhor. E ao longo destes 49 anos, esta igreja tem sido fiel à missão a ela confiada, a missão de testemunhar do amor de Deus, a missão de proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E nós somos gratos ao Senhor pelos muitos frutos que ao longo destes 49 anos esta igreja pôde colher. Esta igreja tem semeado e também tem colhido os frutos desta semeadura. E nós somos gratos ao Senhor, porque de fato Ele tem nos abençoado como igreja, como seu povo, e a Ele, tão somente a Ele, nós rendemos todo o nosso louvor, rendemos a Ele a gratidão, rendemos a Ele a adoração. E certamente você que está do outro lado, você faz parte disto, e nós somos gratos pela sua vida, somos gratos pelas pessoas que um dia estiveram aqui e puderam ser instrumentos de Deus na história da IEV para a glória de Jesus. E também hoje nós celebramos o Dia das Mães e queremos neste instante dedicar aí um vídeo em homenagem às mães, um vídeo produzido aí pelas crianças do Ministério Infantil da IEV. Então, você, mamãe, nós louvamos a Deus muito pela sua vida, pela bênção que você é. Nós queremos, depois, no final deste vídeo, queremos orar e agradecermos a Deus pelas mamães, pela bênção que as mamães são na vida dos filhos, principalmente aquelas que têm realmente se preocupado com a eternidade de seus filhos, falando para os seus filhos do amor de Deus, falando a respeito de Jesus, falando sobre a obra de redenção, de salvação na pessoa de Jesus. Então nós vamos assistir o vídeo e logo em seguida nós vamos ter um momento de oração ao Senhor. Mi corazón
Coração está batendo, tum, tum, tum. Ele bate até mais forte. Tum, tum, tum. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Eu sei que eu tenho um lugar especial no coração da mamãe, porque ela fica acordada a noite toda enquanto estou doente, cuidando de mim. Eu sei que eu tenho um lugar especial no coração da mamãe, porque sempre quando eu faço alguma coisa errada, ela me corrige e às vezes eu até fico de castigo. Eu sei que tem um lugar especial no coração da mamãe, porque ela se preocupa em me ensinar a palavra de Deus. Eu sei que tem um lugar especial no coração da mamãe, porque ela separa um tempo para brincarmos juntas. Eu sei que tem um lugar especial no coração da minha mamãe, porque ela sempre cuida de mim para ficar sempre bem comigo. Eu tenho um lugar especial no coração da mamãe, porque ela sempre acompanha minhas atividades escolares. Mãe, obrigado por você existir, nós te amamos. Eu sei que eu tenho um lugar especial no coração da mamãe, porque ela mostra seu carinho, me beijando e me abraçando. Feliz Dia das Mães! Louvado seja Deus, queridos, pela vida das nossas crianças que puderam desta forma prestar aí homenagem às mamães. Mamães, parabéns pelo seu dia, que Deus continue abençoando você no exercício deste ministério da maternidade. Louvado seja Deus pela sua vida. Neste instante, então, convido você a um tempo de oração, um tempo de gratidão, um tempo de louvor a Deus. Um tempo onde nós vamos declarar com a nossa boca que queremos dedicar ao Senhor este tempo que passaremos juntos em culto ao Senhor. Que neste tempo o nosso coração esteja sensível à presença de Deus, ao toque de Deus em nossas vidas. Querido Deus e eterno Pai, queremos nesta hora te agradecer, queremos te louvar por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós reconhecemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós reconhecemos que o Senhor tem nos amado com um amor imensurável, um amor sem medida, um amor inigualável. E por isso, Senhor, nesta hora, nós nos unimos, ainda que de forma online, nós nos unimos e queremos prestar este culto de adoração, este culto de louvor ao Senhor. Queremos ter o nosso coração alinhado ao teu coração. Queremos ter o nosso coração sensível à tua presença, à tua palavra, ao teu toque. Queremos estar sensível à tua vontade em nossas vidas. Por isso, Senhor, una o coração do teu povo, que neste instante, de diferentes lugares, estão conectados acima de tudo ao Senhor. Estão conectados, ó Deus, à tua presença, Senhor, estão atentos à tua palavra. Que este tempo, Senhor, seja um tempo de edificação, seja um tempo realmente onde o teu nome seja honrado, onde o teu nome seja glorificado.
Nós oramos desta forma, ó Deus, na certeza de que os teus ouvidos estão atentos e de fato o Senhor ouve a nossa oração. Nós somos gratos pela vida, Senhor, de cada mamãe. Senhor, nestes últimos tempos, quando vivemos, ó Deus, a experiência dolorosa desta pandemia, onde muitas pessoas têm perdido suas mães, onde muitas mães têm perdido os seus filhos, nós, ó Deus, temos a certeza, a plena convicção de que é o teu Espírito que exerce, ó Deus, o ministério de consolação nos corações enlutados, nos corações tristes, Senhor, nos corações que sofrem pelas perdas. Nós oramos na certeza de que a tua presença se faz real, onde, ó Deus, tem alguém se prostrando, onde tem alguém com o coração rendido ao Senhor, onde tem alguém clamando pelo nome que está acima de todos os nomes. Sabemos que a tua presença se faz real, onde tem alguém, ó Deus, desejoso em prestar adoração ao Senhor, onde tem alguém buscando a tua presença com o coração inteiro, porque o Senhor mesmo diz que o Senhor se deixa achar por aqueles que te buscam de todo o coração. Que neste dia, ó Deus, possamos estar com o nosso coração inteiramente voltados ao Senhor, e desta forma desejamos que o Senhor receba o nosso louvor, desta forma desejamos que o Senhor receba a nossa adoração, pois assim fazemos em o nome do Senhor Jesus. Cantemos com bastante alegria, porque o Senhor é digno de receber toda adoração e louvor. Te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Santo nome, nós chamamos, Pai. Senhor, Tu és o ar que nós respiramos, Deus. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. Teu Santo Espírito vive
sem ti, Jesus. Perdido só sem ti. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm desperate for you. And I'm desperate for you. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tu é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluias. A morte venceste. O Senhor não está mais naquela cruz, mas ressuscitou. Aleluia. Tu és lindo, Deus. Tu és poderoso, tu és santo. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre.
toda a glória seja dada a Ti. Nós te amamos, Deus. Recebe os nossos louvores. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, e ao ensejo destas canções, eu gostaria de termos juntos o nosso momento de intercessão. Vivemos dias em que estamos acompanhando o sofrimento de muitas pessoas. E essas pessoas certamente contam com o nosso apoio em oração. Devemos continuar orando pelo casal Noemi e Eliseu. A irmã Noemi, creio que esta semana ela volta para casa. E orarmos também pelo irmão Antônio Eli, que esteve hospitalizado e está em casa se recuperando. A irmã Cristina Teves, a irmã Elzira, o evangelista Tiago Passos, o Fernando Fernandes e também o pastor Robson da nossa igreja em Taquarituba. Pastor Robson, ele foi hospitalizado na cidade de Avaré. O quadro dele, assim, inspira bastante cuidado. Ele está com mais de 60% do seu pulmão comprometido. E ontem, falando com a esposa dele, a Carla, eu e a Fernanda ligamos para orar com ela. Nós percebemos assim o quanto eles estão abalados com toda esta situação. A Carla também testou positivo para a Covid e o filhinho de 6 anos. Então, nós devemos orar por estes irmãos que estão atravessando aí a luta com esta Covid. E devemos orar por todas as pessoas aí que temos tomado conhecimento, orar pela nossa nação, orar pelo mundo que tem sido assolado por este vírus. Também temos alguns pedidos de oração de irmãos que enfrentam enfermidades que não é a Covid. O irmão Nelson Polido, o missionário Liubomir, lá na Rússia. A irmã Shirley, aqui da nossa igreja, passou por uma cirurgia e está se recuperando. A irmã Beatriz Lazari, que vai passar também por cirurgia esta semana. Que o Senhor esteja cuidando destes irmãos e trazendo também sobre eles saúde e cura. Talvez você que está nos acompanhando no chat, talvez você também tenha um pedido de oração e você pode estar compartilhando o seu pedido de oração e ao longo da semana, nas nossas reuniões de oração, o Ministério de Intercessão O Ministério de Intercessão da Igreja estará colocando o seu pedido diante do Senhor. Então eu convido você para orarmos juntos nesse nesse momento de oração de intercessão. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, teu povo se une num só propósito, o propósito da oração. E nós fazemos aquilo que a tua palavra nos recomenda. Nós oramos uns pelos outros, na certeza de que o Senhor já está agindo de uma forma tão especial e sobrenatural na vida destas pessoas que aqui foram mencionadas, na vida destas pessoas que estão sendo lembradas, na vida destas pessoas que estão sendo representadas diante do Senhor em oração. Oramos pedindo que o Senhor alcance os nossos irmãos que estão hospitalizados. Senhor, que eles possam, de uma forma tão especial, sentir o cuidado do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Nós oramos e pedimos pela família, que, ó Deus, não pode acompanhar de perto devido à pandemia e em suas casas, ó Deus, a angústia parece ser ainda maior. Mas pedimos pela paz do Senhor nestes corações.
Pedimos que a tua paz seja ministrada. Pedimos, ó Deus, que estas famílias, enquanto aguardam, ó Deus, a melhora, enquanto aguardam a recuperação, Senhor, do familiar hospitalizado, que a tua paz inunde estes corações. Oramos por aqueles, ó Deus, que passaram por cirurgia ou irão passar. Colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, pela manifestação do teu poder na vida destes irmãos. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão já se recuperando de cirurgias já feitas. Que a recuperação seja surpreendente e que dentro em breve estes amados possam dar testemunho e compartilhar do que o Senhor tem feito na vida deles, a favor deles, para a glória do teu nome, Senhor, e para a edificação da fé de muitos. Assim, ó Deus, nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, também quero lembrá-los de que nós, os pastores, estamos à disposição de todos vocês. Se você precisa aí de falar conosco, de um atendimento, seja no presencial, seja online, nós estamos à disposição para servi-los e ser bênção na vida de todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês a programação do mês de maio. Este mês é o mês em que nós celebramos o aniversário da IEV e convidamos algumas pessoas que têm um vínculo forte com a IEV, já de longa data. Convidamos essas pessoas para que a cada domingo elas pudessem trazer a mensagem do coração de Deus para o nosso coração. E eu quero então compartilhar com vocês quem são estes convidados, para que você possa participar conosco e celebrar conosco pelos 49 anos de existência desta querida comunidade, desta querida igreja. Então, hoje, daqui a pouco, estará falando, trazendo para nós a mensagem de Deus, a nossa querida irmã missionária Edmeia Williams. Irmã Edmeia, ela é amiga do pastor Ageu e da irmã Leila já de muito tempo, e a irmã Edmeia já de muitos anos, há muitos anos, ela tem vindo pregar aqui na IEV e nos abençoar com a mensagem de Deus. Então, logo mais ela estará ministrando para nós, e a palavra ministrada também será no culto da noite. Então, os irmãos podem convidar pessoas para assistir a mensagem da irmã Edmeia, ouvir a mensagem da irmã Edmeia também no culto de hoje à noite. No próximo sábado, nós teremos uma live de louvor com a cantora Raquel Novaes. Então, você é nosso convidado para acessar o nosso canal do YouTube, e no sábado, dia 15, às 20 horas, e nós teremos um precioso tempo de louvor a Deus pelos 49 anos da IEV. E também nos próximos domingos, vou estar aparecendo aí na sua tela os convidados que vamos estar recebendo, ouvindo. Pastor Newton Tuller, também conhecido da igreja, amigo do pastor Ageu de longa data, estará também trazendo para nós o recado de Deus. Estará conosco o missionário Eduardo, que é uma bênção. Ele é presidente da missão Novas Tribos e esposo da missionária Nancy, e ele então estará trazendo para nós a mensagem do coração de Deus, e sabemos que será uma bênção. Também o pastor Paulo César Brito estará
trazendo para nós a mensagem do Senhor no último domingo do mês de maio, e será uma bênção. Então esteja antenado, compartilhe a programação da nossa igreja neste mês, e juntos seremos edificados e abençoados, e juntos celebraremos ao Senhor com muita gratidão, louvor e adoração, pois reconhecemos a presença do Senhor sustentando esta obra ao longo destes 49 anos de existência. Nós também teremos no último sábado uma live do Ministério Infantil, uma live Kids da nova geração IEV. Então, convide aí as crianças para participar desta live. Será um tempo precioso de louvor, gratidão, ensino da palavra de Deus e brincadeiras para as nossas crianças. E desta forma nós celebraremos aí ao longo do mês o aniversário da nossa igreja. E também ao longo da semana, diariamente, nós temos visto Deus alimentando o seu povo espiritualmente de uma forma tão especial. Então, todos os dias pela manhã, pelo Facebook, pastor Elinho tem conduzido aí uma live e muitas vezes convidado pessoas aí da história da IEV, que faz parte da IEV, para trazer testemunhos, palavras tão edificantes. Tem sido uma bênção, tem sido verdadeiramente uma manhã com Deus. Você é nosso convidado e também pode ajudar-nos na divulgação. E todos os dias, às 15 horas, pelo Instagram, acontece uma live de oração, onde pessoas compartilham os seus pedidos de oração, e um grupo conectado pelo Instagram tem esse tempo de oração, de compartilhamento e também de testemunho. Pessoas que têm sido tão abençoadas pelo Senhor têm compartilhado testemunho de vitória. E todos os dias, de segunda a sexta, nós recebemos uma mensagem, uma pequena devocional produzida pela irmã Leila, inspirada pelo Espírito Santo, que tem abençoado todas as pessoas que têm recebido essas devocionais. Você pode acessar aí as nossas redes, essas devocionais estão disponíveis no nosso Spotify. Também algumas pessoas, ou muitas pessoas, têm recebido aí pelo WhatsApp um grupo de transmissão, então tem chego a estas pessoas estas devocionais. E o pastor Elben também tem produzido semanalmente alguns vídeos de devocionais também tão abençoadoras. Terminamos aí quando ele, alguns dias, falou sobre as disciplinas espirituais, e agora ele estará falando com base num livro do Tozer sobre os votos para alcançar crescimento espiritual. Então a igreja tem tido aí esta dinâmica de edificação, esta dinâmica de meditação na palavra, de busca do Senhor, de oração uns pelos outros, oração de intercessão. Então, queridos, nós convidamos todos vocês para participar conosco ao longo deste mês. E neste instante eu gostaria de abrir oportunidade para você que tem aí o seu compromisso no coração de ofertar, de dizimar, de ser um mantenedor desta causa. Nós louvamos a Deus pela sua vida, sabemos que Deus tem te abençoado, e
diante da bênção do Senhor sobre tua vida, sobre tua casa, você tem expressado gratidão quando você tem ofertado, quando você tem dedicado ao Senhor os seus dízimos. E eu quero dizer para você, por causa da sua fidelidade ao Senhor, esta igreja tem conseguido cumprir o seu propósito, tem conseguido cumprir com os compromissos assumidos, e nisto temos dado glória, louvor ao nome do Senhor, de quem procede toda a bênção, de quem procede realmente toda a provisão na tua vida e também aqui neste lugar. E neste instante eu quero orar com você, que dedica o seu dízimo, a sua oferta, aí através das contas que está sendo disponibilizada aí na sua tela, e aquelas pessoas que ao longo da semana, elas têm vindo aqui e têm trazido o quilo do amor, e têm trazido aqui a sua oferta, têm trazido aqui o seu dízimo. Esta semana, no término de uma das lives, quando eu saí da sala 21 e cheguei aqui no átrio, chegou um moço, e este moço então quis compartilhar comigo uma bênção. E ele disse: pastor, por algum tempo a igreja me socorreu aí com a ajuda da cesta básica. Eu passei por um período difícil, complicado, e a igreja então neste tempo me ajudou muito. Mas agora eu estou trabalhando, Deus abriu as portas para mim, e a partir de agora, eu, ao invés de vir buscar a minha cesta, eu então estarei trazendo mantimentos para que este projeto continue. E, queridos, ouvir um testemunho como esse, não tem como o coração não transbordar de alegria e gratidão, pois é exatamente este o sentimento que Deus deseja encontrar em nós e despertar em nós, o sentimento da gratidão, o sentimento de que de fato reconhecemos que é Deus quem cuida de nós, e muitas vezes Ele usa pessoas que nós nem conhecemos para ser instrumento dele em nossa vida. Então você do outro lado, que está passando talvez por uma situação difícil, por um aperto muito grande, você talvez que é comerciante, empresário, você tem estado com o seu coração tão aflito. Eu quero orar com você, na certeza de que Deus é quem lhe dará estratégia, Deus é quem lhe dará sabedoria para administrar aí as suas finanças, os seus negócios, neste tempo difícil e complicado, neste tempo de crise. Uma coisa é certa, Deus, Ele não está indiferente às suas preocupações, e Ele tem o socorro, Ele tem a resposta para a tua oração. Querido Pai, queremos nesta hora, uma vez mais, te louvar, te bendizer, porque sabemos que o Senhor tem nos guiado. Ainda, Senhor, que no percurso nós tenhamos que passar por trajetos difíceis, por momentos difíceis, mas o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara, e nós reconhecemos isso ao longo destes 49 anos de história desta igreja local. Nós reconhecemos isto na nossa própria vida, na nossa própria casa, o cuidado terno do Senhor para conosco, e nós queremos manifestar a nossa gratidão. Nós queremos neste instante manifestar ao Senhor o nosso reconhecimento deste amor tão especial com que o Senhor tem manifesto e derramado em nossas vidas.
Queremos, nesse instante, orar com aquela pessoa que está passando por um desemprego, por aquela pessoa, Deus, que está empregada, mas está enfrentando uma luta tão difícil, Senhor, o medo de perder o emprego. Senhor, nós oramos pelos nossos queridos que são empresários, que são comerciantes e têm enfrentado, ó Deus, com muita preocupação, Senhor, esta crise. Nós oramos e pedimos, Senhor, dê a cada um a sabedoria necessária para administrar bem as finanças, para administrar os seus negócios. Nós oramos, Senhor, e pedimos que a tua boa, poderosa mão continue estendida sobre o teu povo, guiando-os nas decisões a serem tomadas. Nós oramos, Senhor, e queremos manifestar a gratidão do nosso coração pelas pessoas que têm reconhecido a tua bênção sobre elas e têm se mantido, Senhor, fiéis. Senhor, tem, ó Deus, contribuído para que esta igreja continue, ó Deus, cumprindo o propósito para o qual ela existe. Senhor, nós oramos com gratidão, pois reconhecemos a tua bênção sobre o teu povo e queremos manifestar ao Senhor e às pessoas à nossa volta a gratidão do nosso coração. Assim nós oramos e fazemos em no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, agora nós vamos ouvir a mensagem do Senhor pela vida, pela boca da irmã Edmeia. Esteja atento e sensível à voz de Deus, porque certamente Ele falará conosco. Graça e paz, meus irmãos, graça e a paz. Eu os convido nesse momento a abrirmos a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, onde podemos ler assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Amém. Nós vemos que neste momento da história de Deus com o homem, escrita aqui na Bíblia, a Bíblia diz que a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Então, aqui nós vemos que algo tremendo vai acontecer. Por quê? O sacerdote Eli já estava deitado no lugar que ele costumava deitar. Samuel vem e também está deitado no templo do Senhor, onde estava a arca. Mas aqui a Bíblia entra no lugar e diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A Bíblia não diz aqui que a lâmpada estava acesa. A Bíblia não ensina que ela acendia e apagava. Mas a Bíblia chama atenção para o momento. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, aconteceu algo. O Senhor chamou o menino.
Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Samuel não tinha o hábito, não reconhecia a voz do Senhor. E ele tendo ido a Elias, não foi uma vez só, Elias disse para ele: quando agora tu ouvires te chamar, tu deves dizer, podes falar, Senhor. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor chamou pela terceira vez e ele se levantou e foi a Eli. Foi quando Eli disse para ele: olha, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós vivemos hoje, 2020, uma época muito parecida, em que a palavra do Senhor é muito rara e as visões não são frequentes. Essa época que nós chamamos de final dos tempos, ela já começou há muito tempo. Nós lembramos que já os discípulos se preocupavam com elas. No capítulo 24 de Mateus, nós vemos que quando Jesus vinha saindo do templo, os seus discípulos estavam lá, admirando as construções do templo. Quando eles chamaram Jesus para ver, Jesus disse para eles: em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram perplexos. Jesus continuou andando, desceu o vale do Quidron, subiu para o Monte das Oliveiras, sentou-se lá e os discípulos fizeram 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vida? Que sinal haverá da consumação dos séculos? Jesus olhou para eles e só disse: vede que ninguém vos engane. Então ali ele começa a traçar evidências que marcam o final dos tempos. Nós chamamos a isso o sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras. Porém, ele diz: e este evangelho será pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Porém, meus irmãos, ele falou de nação contra nação e reino contra reino, guerras, guerras, guerras. Nós temos tantas guerras na história, tantas guerras. Nessa época que nós chamamos cristã, que tem 2000 anos, 2021 anos, vamos dizer assim. Mas as que chamam mais atenção são as 2 grandes guerras. Mas ele fala de nação contra nação, reino contra reino. Reino é diferente de nação. Porque nação, você sabe que ela tem pontos, que ela tem limites, pontos extremos. E reino não tem. Existem 2 reinos aqui para quantas nações? O caso aqui é que a partir da subida de Jesus, da vinda do Espírito Santo, começa uma época da presença do Espírito Santo aqui nos filhos de Deus, numa comunidade santa chamada Igreja de Jesus Cristo. E essa época se estende até o dia em que a igreja for tirada aqui da terra. Nessa época, o Espírito Santo tem comandado e Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Uma das características desse tempo, do final dos tempos, é a presença do espírito de Jezabel, que Jesus Cristo já fala disso na igreja em Tiátira. Embora muitos achem e confundam o espírito de Jezabel com imoralidade sexual,
Eu quero dizer que a grande característica de Jezabel é o silenciamento da palavra de Deus. Quando essa mulher entra em Israel, naquele casamento político que houve entre ela, filha do rei do Tiro Etbaal, com o rei de Israel, ela entra para proibir o culto a Deus. E a única forma de proibir, de fazer com que o povo não siga o Senhor Deus de Israel, é impedindo que o povo ouça a palavra. Então a palavra de Deus não pode ser ensinada, não pode ser pregada. Mas quem prega a palavra de Deus, profeta, então mata os profetas, se silencia a voz que prega a palavra. Se eles não ouvem a palavra, eles vão seguir Baal. E foi isso que aconteceu. Mas se, silenciando a voz dos profetas, o povo seguiu Baal, pelo trabalho de um profeta, também o povo volta para o Senhor. O que nós podemos ver muito presente, já desde muitos anos para cá, é que a palavra de Deus tem sido esquecida. Para alguns, ela até se tornou obsoleta. A palavra de Deus, que sempre foi absoluta, se torna obsoleta. Mas, quando está escrito aqui, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes, Deus falou. Hoje, as visões não são frequentes, a palavra de Deus é rara. O barulho na igreja é muito grande, as novidades são muito grandes. Eu continuo dizendo que lata, quanto mais vazia, mais barulho faz. Mas nesse momento de muito barulho, a palavra é rara. Mas Deus fala. E Ele chama aqueles que são dele. Ele fala para sacerdotes. Pode ser até que o sumo sacerdote estivesse cego, mas ali havia sacerdote com o qual Deus queria falar. Nós precisamos saber que dentro da igreja existem sacerdotes que estão prontos a ouvir. E hoje nós estamos glorificando a Deus e agradecendo a Deus pela sua palavra ouvida por um sacerdote. Esse sacerdote ouviu a voz de Deus. Dirigido pelo comando de Deus, ele começou uma congregação. E é isso que nós hoje estamos glorificando a Deus pela permanência, pelo crescimento, pela expressão da IEV, que como uma grande oliveira plantada aí em Osasco, ela estendeu os seus ramos em muitas direções. Digo isso porque eu chego no Canadá, tem alguém que me diz: "Ô irmã, eu conheço a senhora lá da IEV", e me dão notícia do pastor Ageu e da Leila. Eu chego nos Estados Unidos, irmã, conhece a senhora lá da IEV. Eu fico pensando, mas a IEV é uma só, ali em Osasco, em São Paulo. Como é que eu encontro tantas pessoas que me conhecem da IEV? Eu digo para vocês, eu nunca vi uma outra igreja com um mistério desse. Mistério e ministério. Tantos lugares, não é num lugar só, nos Estados Unidos. Eu nunca vi uma igreja para exportar tanto crente. Por quê? Porque um dia o sacerdote da igreja disse: "Pode falar, Senhor, que o teu servo ouve".
Como Samuel, o sacerdote que ouviu, também era inexperiente. Me desculpe o pastor Ageu, mas era principiante. Ele nunca tinha sido antes o pastor fundador de uma igreja. Não. Nem de um grande ministério. Não. Mas no dia que ele ouviu a voz, ele teve a direção, ele começou, ele permanece e a igreja tem produzido frutos. Quantas vezes nós não sabemos discernir quando é Deus que está falando? Mas deixa eu dizer para vocês, meus irmãos, os mais profundos desejos de Deus, Ele coloca no nosso coração. Desejo, principalmente um desejo por Ele. Ele traz no nosso coração um desejo tão grande por Ele, que nós o escolhemos. Olha, só sabem que existe neles algo que o mundo não pode fazer. Esse é o que acontece conosco. Começa a brotar do nosso coração um desejo que nada neste mundo pode satisfazer. Pastor Ageu tinha galgado lugares que muitas pessoas podiam invejar, mas ele não estava completo. Ele não estava satisfeito. O coração dele almejava para que Deus fosse glorificado, para que pessoas se convertessem a Ele, para que pessoas conhecessem o seu amor, para que pessoas olhassem para a cruz, que é a solução. Se você olhar lá para cima, você vê a igreja debaixo da sombra da cruz. É uma igreja marcada pela cruz. O sonho que Deus botou no coração dele era maior. Olha, esse desejo que vem no coração de um sacerdote escolhido, eu digo sacerdote, não tem nada a ver com padre da Igreja Católica. Deixa eu fazer um parêntese para explicar. A Bíblia diz que lá na cruz, Jesus Cristo nos constituiu. O verbo está no pretérito perfeito, no passado completo. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então nós somos sacerdotes. Ele, com o desejo imenso de tornar o mistério do amor de Deus conhecido na cruz de Jesus, trabalhou e construiu e trouxe esse prédio à sombra da cruz. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou uma entusiasta tremenda da cruz. E Deus botou no coração de todos os seus filhos um link, um sentimento, um desejo, back home, de volta para casa, não é? Volta! Deus nos deixou aqui. Deus nos trouxe aqui. Mas Ele não nos soltou aqui de qualquer jeito. Quando você lê o Salmo 42, no versículo 1, Salmo 42, versículo 1, você vai ver que a Bíblia lhe fala de uma nostalgia, não é? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando irei? Quando voltarei para casa? Só Ele que sabe.
Mas essa nostalgia, ela vem de dois termos gregos, nostos, de volta, e algos, o lar. É um sentimento que nos faz desejar voltar para casa. Algos é dor, saudade, não é? Nós precisamos saber que esse desejo de voltar para casa é um desejo que Deus deixou em nós, para que nós desejemos estar com Ele, porque nenhum momento de toda a eternidade Ele deixou, Ele quis que estivéssemos longe dEle. Desde a fundação do mundo, a Bíblia diz em Apocalipse 13, existe um cordeiro que foi morto. Desde a fundação do mundo, existe uma cruz no coração de Deus. E Deus nunca recuou. Essa cruz, cuja sombra está lá em cima na Ieve, está no coração de Deus desde toda a eternidade. Esse era o preço que no seu Filho Ele teria que pagar para nos trazer de volta para Ele. Mas nós vemos que muitas vezes, hoje, quando a palavra do Senhor é rara e as visões não são frequentes, poucos estão ouvindo essa voz. E Deus, tendo tantos profetas, tendo tantos religiosos, não é? Tantos religiosos, Ele chamou o sacerdote principiante, sacerdote menino. Hoje existem tantos teólogos, hoje existem tantas pessoas cultas na filosofia e em tantas outras ciências, mas Deus faz uma obra através dos seus sacerdotes. E não precisam ser sacerdotes proeminentes, porque Deus olha o coração. Pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Toda a minha atenção está voltada para ti. Todo o meu desejo é por ti. Faze-me ouvir a tua voz. Quando você pede a Deus que quer ouvir a voz dele, você pode ter certeza que ele não se fará de rogado. Porque o que ele deseja é ser ouvido. Ele deseja ser ouvido. E ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Mas quantas vezes temos hoje levado a palavra de Deus de qualquer jeito e não nos interessamos na palavra de Deus como deveríamos fazer? Então, nos tornamos tão irresponsáveis, como a palavra de Deus diz pela boca do profeta Oséias, como um pão virado. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. O que significa que nós, que estamos misturados com o mundo, que não fazemos mais a distinção, apesar de estar escrito em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século. Não andeis de conformidade, não andeis de mão dadas,
não imiteis as coisas do mundo. Ainda somos cristãos, mas daquele tipo que se diz em cima do muro, pronto para ser alvejado dos dois lados. É um pão que não foi virado. Um pão que não foi virado ainda é pão. Mas se não foi virado, de um lado ele está assado e do outro não. Ou se de um lado está assado, o outro pode ser que esteja impróprio para alimentação, porque está queimada. No versículo 9, eles dizem assim: estrangeiros lhe comem a força e ele não sabe. Por quê? Estamos sendo explorados. Explorados. As igrejas se tornaram, às vezes, até picadeiros. Lugares onde as pessoas vão para ganhar dinheiro. Para mostrar o seu carisma. Para aumentar o seu número de seguidores. Ainda somos filhos de Deus? Somos. As cães se espalham sobre ele e ele não sabe. Estão ficando velhos. O cabelo está grisalho, mas eles não têm maturidade. Ele ainda diz mais. Diz que é como uma pomba enganada. Não tem entendimento. Caminha para a boca da serpente e ainda tem. Eles chamam o Egito e vão para a Síria. Não sabem a direção. Estão atrapalhados, confusos, perdidos. Nós vemos hoje uma igreja brigando por isso. Uma igreja que briga porque quer se reunir numa congregação no templo. E diz que proibir o culto é perseguição religiosa. Meus irmãos, se for perseguição religiosa, que venha. Jesus Cristo disse: abençoados sois vós quando fordes perseguidos por causa do meu nome. Rejubilai e exultai, porque a vossa redenção está próxima. E outra coisa, quem pode proibir você de adorar? Ninguém. O faraó pôde. O faraó pôde proibir o povo de adorar. Olha o que aconteceu com ele. Mas ele proibiu. Mas hoje, quando o espírito da adoração já veio para dentro de cada um de nós, quando a mulher samaritana perguntou para Jesus: qual é o lugar da adoração? Aonde é que se deve adorar? Porque os nossos pais adoram nesse monte, que era o Monte Gerizim. Mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém. Qual é o lugar da adoração? Jesus disse para ela: mulher, ei mulher, não é onde adorar, é como adorar. Não é no monte, nem em Jerusalém. É em espírito e em verdade. Você adora aonde você está. A sua adoração é contínua. É possível porque o espírito da adoração está em você. Olhe bem. Jesus disse: se um de vós estiver com outro, dois só, eu estarei entre eles. Você viu que a palavra de Deus dizia em Eclesiastes que o cordão de 2 dobras, que é melhor serem 2 do que 1, e o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Por quê? Porque quando você une a sua adoração com a adoração de mais um irmão, a sua emoção, o seu amor com o amor de outro, surge um terceiro elemento que nós chamamos de sinergia ou sinergismo, uma força que é a soma das duas, e Jesus está ali. Ninguém, o governo não proibiu ninguém de adorar. Ninguém. O Supremo, nosso Supremo, pode ter o defeito que tiver, mas eles não nos proibiram de adorar.
Se fizeram isso propósito porque era com a igreja, qual o problema? Oremos por eles, porque essa é a única coisa que nós devemos a eles. Vai ver que nós estamos em débito. Porque se estivéssemos orando, as coisas estariam melhores. Podem nos proibir de congregar. Mas se eu estou com outro, Jesus já está ali, a congregação está perfeita. Então nós precisamos deixar de ser ingênuos. O final dos tempos está cada vez mais próximo do final. Porque se esses tempos finais começaram logo depois que Jesus subiu, na vinda do Espírito Santo, olha, vai fazer 2000 anos em 2033. Não é por aí? Então, nós estamos muito próximo do final. Todos sabem disso. E é nesse final que a Bíblia diz: a palavra do Senhor é rara e as visões não são frequentes. Neste momento em que nós estamos passando uma época árida, Deus encontra sacerdotes. Deus encontra homens que podem dizer: pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Precisamos saber que Deus ainda fala. E olhe, ele fala antes que a lâmpada de Deus se apague. A lâmpada de Deus se apague. A lâmpada de Deus que brilha em nós é o Espírito Santo. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Sabe, em Israel, quando um rapaz vai na casa de uma família, pede a mão da noiva, assina o ketubá, paga o dote, ele vai para a casa do pai dele e deixa a noiva dele lá. O preço dela está pago, ela é noiva, agora ela vai se preparar, porque a qualquer momento o noivo pode vir. Ela toma uma candeia, acende e coloca na janela da frente. É obrigação primeira dela manter aquela candeia acesa. Todos que passam ali sabem que há uma virgem que será levada. Há uma virgem que já foi pedida. No dia em que o noivo vier buscá-la, ele não avisa quando. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele não entra na casa dela, ele grita da rua. E quando ele lhe gritar, ela sai ao encontro dele, mas ela para na candeia e assopra. Apagou a luz. A noiva foi levada. Significa que agora ficou escuro. Aqui a Bíblia diz: certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Vem a palavra. Deus fala antes que a lâmpada de Deus se apague. Meus irmãos, nós caminhamos para este ocaso, para o final deste dia, este dia que se chama o dia do ministério específico da igreja na terra. O ministério dessa comunidade santa na terra começa no dia de Pentecostes e termina no toque da trombeta de Deus. Durante todo esse período, a lâmpada está acesa aqui. E antes que essa lâmpada saia da terra, Deus fala. E Deus fala.
Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Não se sabe o que é que Deus vai fazer depois que a igreja sair daqui. Também nem é muito da nossa conta, né? Porque eu espero que nós estejamos lá com Ele. Mas uma coisa é certa: enquanto a lâmpada não se apaga, vamos atinar os nossos ouvidos. Porque não sei o quão alto Deus falou com o sacerdote Ageu. Não sei como ele falou, o quão forte ele falou. O fato é que o sacerdote obedeceu. Pode falar que o teu servo ouve. Pode mandar que o teu servo obedece. E hoje nós festejamos uns anos em que a palavra de Deus tem sido pregada, em que a palavra de Deus tem sido ensinada, em que o exemplo tem sido plantado, em que Deus tem abençoado pessoas, salvado vidas através desse ministério. Nós temos muito para nos alegrar. Louvado seja Deus por esse ministério. Não se trata de louvores a pessoas, mas reconhecimento. Pessoas que são exemplos. A Bíblia fala dos heróis da fé. A Bíblia está cheia de exemplos de pecadores, através dos quais nós aprendemos, com seus erros, com seus acertos. Mas nós temos muito mais para aprender com os acertos. Nós sabemos quantas coisas, como o apóstolo Pedro é exposto, como Davi é exposto. Mas hoje eu estava meditando: Senhor, havemos pescado toda a noite e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Que obediência é essa? Que entrega é essa? Que fé é essa? Que exemplo é esse que ele nos dá? Um homem pescador, já não era um adolescente, ganhava a vida da pesca, sustentava a sua família dali tirava o seu ganho. Uma noite toda de frustração, cansado de manhã, cansado, com fome, com frio, sem ter nada para levar para casa. Jesus diz: faste ao lago e lança a rede. Ele olhou para Jesus, deve ter pensando: esse está brincando comigo. Esse está brincando. Senhor, havemos pescado a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele foi. E ele não foi de mão vazia para casa, pelo contrário, quase afundou o barco. Os peixes pulavam para dentro. Que alegria, que alegria. Meus irmãos, vamos lançar a nossa rede sob a santa e poderosa palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus por esse ministério. Vamos nos alegrar. E que Deus continue, nesse final de tempo, se fazendo ouvir por outros sacerdotes. E que no exemplo deste ministério, outros ministérios possam surgir. E que nós possamos nos alegrar e glorifiquemos a Deus pela existência desse lugar. Eu sou muito grata a Deus pela IEV. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Louvado seja Deus. Amém. Vamos cantar mais uma canção.
seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás jamais. 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 Declare. Tu não me deixarás jamais. 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 E tu és bom, bom, bom. 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 Louvado seja Deus. De fato, Deus é bom e temos experimentado da sua bondade. Louvamos a Deus pela palavra tão edificante e abençoada que pudemos ouvir através da vida da irmã Edmeia. Que Deus continue abençoando a vida da irmã Edmeia, renovando-lhes as forças, dando saúde para que ela possa prosseguir no ministério que Deus tem confiado a ela e abençoar pessoas como tem sido a vida dela e o ministério dela. Queridos, que você possa ter uma semana muito abençoada, que esta palavra que recebemos possa realmente continuar
reverberando no nosso coração, ecoando na nossa alma, e que ela possa produzir fruto que Deus deseja encontrar em cada um de nós, e que Deus continue sustentando a IEV, para que ela seja mantida no bom e firme alicerce, que é Cristo, que é a palavra de Deus, e que desta forma o nosso coração possa manter realmente aquecido, iluminado pela luz da palavra de Deus. Oremos. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade tão preciosa que tivemos de ouvir esta ministração. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da tua serva e pelo modo tão lindo e especial como o Senhor a tem usado. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Ageu e da irmã Leila, que um dia puderam ouvir a tua voz. E porque ouviram a tua voz, eles deram os passos necessários, tomaram as decisões que deviam ter tomado, para que, ó Deus, esta obra pudesse existir e pudesse cumprir um papel tão lindo no reino, como tem sido. Nós somos tão gratos pelas pessoas que há 49 anos puderam estar sensível à voz do Senhor e puderam dedicar tanto as suas vidas na obra, no reino, puderam semear tanto, e muito das sementes semeadas, Senhor, nós estamos colhendo, e nós somos tão gratos pela existência da IEV. Nós somos tão gratos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado o teu povo, e a nossa oração é que o Senhor continue sustentando este ministério, que este ministério esteja cada dia e cada vez mais alinhado ao teu propósito, que o Senhor possa levantar aqui, Senhor, uma geração sensível à tua voz, uma geração que possa discernir a tua voz dentre muitas vozes, uma geração com disposição de executar, de realizar a tua vontade, para que muitos, milhares e milhares de pessoas venham conhecer o teu amor, amor este que tem nos alcançado, amor este que tem sido derramado no nosso coração. Obrigado, ó Deus, por ouvirmos a tua palavra, por ouvirmos a tua voz, que ela continue aquecendo, ecoando dentro do nosso coração e cumprindo o propósito para o qual ela foi liberada neste dia. Assim nós oramos e fazemos assim, em no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.